Ser advogada não era sua vocação. Solane tinha, na infância, uma imaginação incrível. Na adolescência, havia revelado especial interesse pela língua francesa. Todos os seus professores diziam que Solane tinha talento para a disciplina. Ela preenchia cadernos com poemas, romances que nunca deixava de inventar. Já se via sentada diante de uma escrivaninha durante o resto da vida. Um gato sobre os joelhos, como Colette, um quarto todo seu, como Virginia. Quando revelaram o projeto aos pais, ambos haviam se mostrado mais do que resistentes. Professores de direito tinham certa desconfiança em relação às vocações artísticas, aquele caminho à parte, desconhecido, distante das trilhas já sabidas. Era preciso escolher uma profissão séria, reconhecida pela sociedade, fazer estudos de peso, era isso que importava. Uma profissão séria, ninguém liga se ela não faz você feliz. Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez e hoje eu tô muito feliz porque eu consigo finalmente fazer uma recomendação pra vocês de um dos livros mais importantes que eu li nos últimos meses, que me marcou muito. Eu compartilhei horrores, várias citações, marcações que eu fui fazendo desse livro enquanto eu fui lendo lá nos stories. Vários de vocês tiveram muito interesse, vieram me perguntar qual livro era esse, mas infelizmente naquela época ele ainda estava restrito para um número muito limitado de pessoas, que são os assinantes do Clube Intrínsecos. Mas agora esse livro está sendo lançado, então, na versão comercial para todo mundo que quiser ler. E eu estou falando do livro As Vitoriosas, da Letícia Colombani. Talvez você já reconheça o nome da autora, porque já foi publicado aqui no Brasil um outro romance dela, que foi o A Trança, um livro que eu li esse ano e que também se tornou um dos meus favoritos. Já comentei em vlogs aqui no canal e já recomendei em outras ocasiões também, em várias listas e também lá pelos stories. Esse aqui foi um livro que eu também amei ter lido, mas quando eu li As Vitoriosas, sei lá, eu acho que eu me conectei tanto com essa história que eu não consegui não favoritar e não recomendar pra todo mundo. Então, se você é uma das pessoas que ficou interessada pela leitura, que veio me perguntar qual que era o livro, me pediu o nome do livro, me pediu o título, me pediu link pra compra, que na época eu não tinha, agora eu tenho como fazer essa recomendação pra você, já deixando o link pra compra, vai estar aqui embaixo. E, enfim, já comentei em outra ocasião aqui no canal sobre essa leitura, se eu me lembro bem, em algum vlog, né, eu comentei que eu tinha lido, que eu tinha amado, mas eu tava esperando justamente o livro sair para eu poder comentar com detalhes para vocês sobre a minha experiência dessa leitura, claro que sem spoiler, e poder, claro, trazer um conteúdo dedicado exclusivamente para esse livro, porque essa é uma história que merece, ela merece ter um vídeo exclusivo só sobre ela, pra poder falar sobre essa trama, sobre essa história tão emocionante e tão importante que me marcou tanto. Quando eu comentei com vocês lá pelos stories, eu tava lendo aqui pela versão do Clube Intrínsecos, que inclusive fiz várias marcações, sério, marquei várias coisas desse livro, e foi a partir dessa edição aqui que eu compartilhei com vocês então por lá, mas hoje a gente tem aqui a versão comercial que até combina um pouco com a do Clube Intrínsecos, lindíssima, bem combinando com a versão de A Trança, né, elas meio que conversam, só que a trança é capa dura, esse aqui já é na brochura mesmo, e vamos lá então falar sobre essa trama. As Tranças narra pra gente a história de duas mulheres na Paris de 1925 e na Paris de hoje. Na Paris de hoje nós conhecemos a Solane, que é uma mulher, uma advogada, que tá passando ali no começo do livro por uma situação muito delicada profissionalmente, né? Acontece uma situação chocante envolvendo um cliente dela e a partir de então ela passa a ter um abalo emocional muito grande, ela sofre de burnout e ela passa a ter que se tratar mentalmente, né? Então ela começa a se consultar com psiquiatras, ela tá tomando medicamentos ali, né, que são prescritos exclusivamente para tratar toda essa crise que ela tem sofrendo ali mentalmente, inclusive alguns sintomas ali de depressão. E uma das sugestões que o psiquiatra vai dar pra ela é que ela faça alguma coisa da sua vida, porque ela tá vivendo só em casa, sem fazer nada, né, tá naquele quadro de depressão, não tá trabalhando porque tá afastada do serviço por conta de problemas de saúde, e ela tá meio que só sobrevivendo, sabe, ela não tem vontade de sair da cama, ela não tem vontade de nada. Então o psiquiatra dela vai recomendar que ela faça então algum trabalho voluntário, sabe, só pra ela ter um motivo pra sair de casa, pra ver pessoas, e servir também ali como um auxílio à medicação que ela já tá tomando, né, pra melhorar desse quadro depressivo. Para ser amada, ela se tornara o que esperavam que fosse. Conformara-se aos desejos dos outros, negando os próprios. No caminho, perdera-se. Ela, a princípio, não põe muita fé nisso, de que isso vai ajudar ela, de que o trabalho, né, voluntário vai ser de alguma ajuda, mas ela começa a procurar, né, porque, afinal de contas, ela não tem mais nada que possa fazer. Então, ela vai fazer essa tentativa e ela vai descobrir um trabalho que estão precisando de escrivã.
E como ela sempre quis escrever, né, inclusive aqui no começo do livro a gente tem esse momento em que a gente vê que a personagem sempre foi muito adepta, sabe, à escrita. Ela sempre gostou muito de escrever, ela tinha um sonho de ser escritora, mas os pais dela, desde muito jovem, né, tiraram essa ideia da cabeça dela e falaram que ela tinha que escolher uma profissão que fosse rentável. E ela acabou seguindo, então, né, essa sugestão dos pais e acabou chegando em uma profissão que não a faz feliz. Enfim, quando ela vê esse anúncio que precisam, então, de uma escrivã, ela se anima em tentar fazer, né, esse serviço, mas ela vai descobrir que é um abrigo de mulheres. E ela fica meio, sabe, sem esperança mesmo. Ela não tá vendo luz no fim do túnel, ela não acha que esse trabalho vai ajudar ela de alguma forma. Só que com muita insistência, né, do médico, ela acaba não desistindo, então ela acaba continuando a frequentar esse palácio, né, que é como é chamado o abrigo, que é o Palácio das Mulheres de Paris. E conforme ela vai visitando e vai encontrando ali maneiras de ser útil dentro do abrigo, ela vai se aproximando das histórias dessas mulheres que estão abrigadas ali. E a partir daí que a gente tem, assim, um choque muito grande, tanto com a personagem quanto com nós leitores. Porque a Solene vai começar a perceber que ela não tem nenhuma das carências que aquelas mulheres têm, sabe? Embora ela tenha esses problemas mentais, ela é rica, sabe? Ela tem tudo que ela precisa, ela tem muito conforto, ela tem a própria casa. Enfim, ela não tem nenhuma das carências que essas mulheres que estão vivendo ali naquele palácio têm, né? Mulheres que tiveram histórias muito tristes, mulheres que vieram da rua, mulheres que acabaram chegando em Paris, né, por se refugiar na França, vindo de países da África e do Oriente Médio, que passaram por situações horrorosas de violência, de abusos, e que encontraram no abrigo um local de acolhimento. Então, a partir desse contato que ela vai tendo com essas novas mulheres, ela vai vendo um choque de realidade muito grande e ela passa a ter, então, mais desejo de estar ali e de fazer a diferença na vida dessas mulheres. Gente, é muito lindo acompanhar todo esse processo, né, e perceber que, assim, a gente realmente precisa sair da nossa bolha, sabe, da nossa zona de conforto, pra poder entender, sabe, onde que o outro tá, qual é a situação do outro e no que eu posso ser útil, como eu posso te ajudar. E é isso que a Solene vai fazer ao longo das suas visitas aqui ao palácio. Mas lembra que eu falei que o livro ele é narrado entre presente e passado, né? Lá em 1925 a gente conhece a Blanche, que é uma mulher que desde muito jovem teve interesse e muita vontade em fazer a diferença. Blanche não queria nada além daquilo, daquela dedicação, daquele desafio que se sentia disposta a enfrentar. Não conseguia se ver levando uma vida comum, limitada pelas paredes de uma casa. Sonhava com horizontes mais amplos. Blanche não tinha intenção alguma de passar a vida costurando meias. Ela não queria o papel de figurante que insistiam em lhe designar. Sonhava em subir ao palco, em se tornar útil, em fazer alguma coisa pela França, dizia. A Blanche não ficava satisfeita em ocupar o espaço que deram pra ela, sabe? De mulher que tem que ficar no lar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ela queria fazer a diferença na vida das pessoas, então ela acabou se alistando no Exército da Salvação, que é um grupo religioso de pessoas que buscam realmente fazer a diferença, sabe? Que buscam fazer a caridade. E é nisso que a Blanche vai dedicar toda a sua vida e futuramente ali, né, o seu marido também junto dela vão dedicar então toda a sua vida em prol de ajudar ao próximo. Quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, afirmava ela. Vamos aceitar para as outras pessoas condições de vida que nós mesmos não aceitaríamos? Vamos ver mães abandonadas lutarem sozinhas, venderem o corpo para sustentar as necessidades de seus filhos sem segurar as mãos delas? E a Blanche, durante toda a sua vida, abriu mão de muito do seu próprio conforto, daquilo que era bom pra ela ou pra família dela. Muitas vezes, ao longo da vida ali, ela deixou os filhos dela de lado pra poder ajudar as pessoas que estavam na rua. Então ela saía muitas vezes no frio, na neve, pra poder ajudar as pessoas em vulnerabilidade. E durante toda a sua vida, ela conheceu histórias muito tristes, né? Principalmente das mulheres que eram as mais marginalizadas ali na época. Ela conhecia muitas mulheres que, em situação de rua, acabavam sendo abusadas e, em razão disso, acabavam engravidando e continuavam na rua com as suas crianças, né, tendo seus filhos na rua, passando fome junto com as crianças, dependendo de esmola, da ajuda das outras pessoas, e tudo isso comovia muito a Blanche, e ela sempre tentou fazer de tudo que ela pôde pra poder ajudar essas pessoas, até que em algum momento aqui na história a gente vai ver nascer esse palácio. Eu não vou contar como que acontece, porque eu acho que é muito legal que você tenha essa experiência e você veja, né, o processo de surgimento desse palácio mesmo, que mudou a vida de tantas pessoas e que continuou mudando a vida de mulheres 100 anos depois, né, porque no tempo presente a gente ainda tem esse palácio, né, esse
abrigo funcionando e sendo um local de acolhimento para tantas mulheres. E inclusive aqui a gente vai conhecendo histórias de mulheres que foram abrigadas ali dentro do palácio, e a gente vai vendo histórias de mulheres de vários locais do mundo, da própria Paris. A gente vê uma mulher trans que encontrou no abrigo ali o seu conforto, né, o seu local para ser quem ela era de verdade. Enfim, gente, é uma história muito potente, é uma história muito bonita, muito emocionante, em que você se emociona muito pela história do outro e que você, em algum ponto, sendo mulher, pode se identificar com a história de alguma dessas mulheres, sabe? E pra você que é homem, eu acho que também é uma leitura interessantíssima e muito necessária pra poder entender também por tudo que mulheres passaram aí ao longo dos anos e as situações que até hoje faz com que mulheres se encontrem em situação de vulnerabilidade, né? A gente tem histórias de violência, histórias de abuso doméstico, enfim, são várias histórias aqui nesse livro tão curto que de uma forma muito singela e muito direta consegue passar uma mensagem tão completa. Eu acho que a Letícia Colombani conseguiu me conquistar totalmente com as suas histórias. Eu agora quero ler tudo que ela publicar. Eu simplesmente fiquei apaixonada por esse livro e acho que é um livro que você tem que dar uma oportunidade pelo menos uma vez aí na sua vida. É um livro curto, você não vai demorar pra ler, você vai devorar essa história com toda certeza, porque ele é esse tipo de livro, sabe? Que você fica tão fascinada com as narrativas que você não consegue largar. E como algumas pessoas que acompanham o canal já sabem, eu não costumo manter duas edições do mesmo livro na minha estante, né? E como eu já tava fazendo a coleção do Clube Intrínsecos, eu vou sortear essa aqui pra vocês, só que eu não vou sortear ela do jeito que ela tá. Tá vendo essas marcações que eu fiz aqui? Eu vou passar tudo pra cá, as minhas próprias marcações. Vou colar post-its com as minhas impressões dentro do livro. Então eu vou sortear esse livro de uma forma mais personalizada. Não vai ser um livro simplesmente saindo da livraria ou saindo da loja e indo direto pra sua casa. Ele vai sair das minhas mãos com as minhas anotações. Pode achar que eu não vou rabiscar no livro, se você não gosta de livros rabiscados. Mas eu vou colar post-its aqui com as minhas impressões que eu anotei nesse meu livro aqui. Então vai ser um sorteio bem personalizado. E eu vou fazer esse sorteio lá pelo Instagram, então se você quiser participar é só me seguir lá no Instagram, o link fica aqui embaixo. Eu vou fazer esse sorteio pelos stories, porque eu quero sortear para pessoas que realmente me acompanham, que estão comigo ali no dia a dia. Então acompanhe os stories que vai rolar por lá esse sorteio. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, gente. Eu espero muito de todo o meu coração que eu tenha conseguido convencer você a dar uma chance pra esse livro. Sério, leia essa história, tá disponível pro e-book, coloca na sua wishlist. Se já quiser comprar, o link tá aqui embaixo. Se não quiser comprar, quiser esperar uma promoção, aproveita também, põe na sua wishlist, acompanha o preço. Aproveita também, entra lá pro canal de novidades do Telegram, o link fica aqui embaixo. Sempre que os livros entram em promoção, a gente publica por lá. Então, quando esse livro entrar em promoção, que tiver, né, uma oferta boa, eu vou compartilhar por lá com vocês também. Então, o link vai estar aqui embaixo. E lembra também de me acompanhar lá no Instagram, porque aí vai rolar sorteio e também, assim, você consegue ficar por dentro das minhas leituras e da minha rotina de uma forma mais próxima. Era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Antes, eu só vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, gente, por todo o apoio de vocês. Vocês são incríveis. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!